história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro. Nós estamos aqui e somos essenciais. Produzimos de forma responsável e segura insumos para todas as indústrias, do agronegócio à indústria química, para a construção civil e geração de energia. Estamos presentes em todos os setores da economia. Somos o início, somos matéria-prima. Estamos no DNA dos equipamentos médicos, respiradores, camas hospitalares, bisturis. Possibilitamos a comunicação na ponta dos dedos. Nossos produtos vão do conteúdo até as embalagens de medicamentos. Estamos até mesmo nas refeições de todos os dias. Nós somos a indústria que produz insumos para todas as indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas.
tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Um dos minerais mais valiosos da Terra, o ouro, é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos que o futuro promete novas conquistas, como o fim do uso de barragens convencionais nas nossas atividades, já a partir de 2021. Muita coisa já foi feita, muito ainda está por vir. Vamos juntos construir o amanhã? Mineração Usiminas, mineração em dia com o futuro.
Iniciando. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para uma nova live do evento E-Mineração. E nesta live nós vamos falar sobre avanços e obstáculos para a mineração do futuro. Eu gostaria de saudar meus companheiros de live. Nós estamos aqui com a presença do Flávio Roski, que é o presidente da FIENG. Também temos aqui José Fernando, que é o presidente em exercício da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Pará, e o Sandro Mabel, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás e também presidente do Conselho de Mineração da CNI. Além de Paulo Miski, que é conselheiro e representante aqui no momento da Federação das Indústrias da Bahia. Também vamos ter a presença do meu colega Alexandre Melo, que vai nos ajudar aí na moderação desse evento. E eu gostaria, então, de começar dirigindo uma nobre colega, Sandro Mabel, a respeito lá do seu estado, o estado de Goiás. O estado de Goiás ele é um polo, sem dúvida, um polo de agronegócio, mas como também está se transformando cada vez mais num polo minerador. Nós aqui do setor de mineração em geral, e o Mabel sabe disso e conhece isso muito bem, temos algumas dificuldades com relação à reputação e à imagem do setor de mineração para o público em geral. Nós temos observado que nas pequenas localidades, essa reputação, através de interação das mineradoras com as comunidades e com os prefeitos, nós temos uma reputação melhor. Eu gostaria, então, de ouvir do Mabel o que ele recomenda no sentido de que a gente, setor de mineração, melhore sua imagem para o público em geral. Por favor, Mabel. Obrigado, doutor Flávio Penido, nosso presidente do IBRAM, também o companheiro Flávio Roski, da FIENG, o Paulo Miski, da Bahia, da Federação da Bahia, o Rodrigo César, que é da ABIMAC, e o José Fernando, do Pará. Nós temos visto que a mineração, principalmente depois que nós assumimos aí a presidência do COMIN, em dezembro do ano passado, o COMIN é o Conselho de Mineração da CNI, nós temos visto o que a gente já via em Goiás. A mineração tem uma fama injusta. A mineração ela é meio perseguida no mundo inteiro, não só no Brasil. Como o senhor disse, nós temos uma visão dos municípios que a mineração faz parte deles, que ela oferece emprego, oferece escola para os filhos dos empregados e para a comunidade em geral. A mineração é muito bem vista, porque realmente a mineração faz um trabalho espetacular em todos esses lugares. Logicamente, nós temos boas empresas de mineração e às vezes nós temos alguns que têm algum tipo de problema, ou às vezes nós temos problemas grandes, como nós tivemos aí em 2 casos no Brasil, que acaba entendendo que tudo é mineração, tudo é barragem, tudo é isso, e não é assim a coisa. Tem muita coisa boa para ser feita. O Brasil tem uma riqueza que Deus nos deu muito grande, a natureza nos deu essa riqueza, e ela precisa ser explorada. E o Brasil explora mal. Então, nós temos que trabalhar, e aí é a função do COMIN, do Conselho de Mineração, em conjunto aí com o IBRAM também, a nossa visão é de nós podermos explorar o melhor possível a mineração, a desburocratização das ações que precisam ser feitas, como a concessão de áreas, que nós temos 77 mil áreas aí paradas para ser concedidas, e depois de muita luta estão falando em fazer o primeiro leilão de 500 áreas, tem que ser de 10 mil, de 5 mil, tem que botar isso para andar. Os minérios debaixo da terra não trazem felicidade para os que vivem em cima da terra e precisam dessa riqueza, que são toda a população de uma forma geral. Portanto, nós entendemos que nós precisamos aí facilitar. O que eu vejo com bons olhos é que tanto o ministro Bento, que é um ministro ativo, conhecedor da área, tem muita disposição para isso, como o nosso secretário, o Alexandre Vidigal, também tem,
E a ANM, os diretores da ANM têm sido muito parceiros, com vontade de resolver as coisas. Logicamente, existem as limitações, existem os problemas internos, mas nós temos conseguido avançar. E nós estamos avançando. Essa questão mesmo das áreas, nós fizemos exposições importantes para ele, eu, junto com o Luiz Maurício, que é o nosso vice-presidente, junto com outros membros do Comin, mostrando a disponibilidade de área que nós temos e uma série de coisas que nós temos para ser feita. Então, dentro disso daí, eu entendo que tanto Goiás como o Brasil como um todo precisa ter aí uma mexida grande, uma facilidade nas licenças ambientais que não tem nenhum tipo de prejuízo, são de baixo impacto, bem como essa questão de se poder liberar áreas para se ter conhecimento geológico. O Brasil não tem conhecimento geológico, então nós recebemos 1.000 áreas por mês de devolução, pessoas que desistiram, que já tiveram condição de ter essas áreas de graça para explorar e não geraram nenhum conteúdo geológico. Nós não conhecemos o nosso subsolo, nós não temos histórico dele. Isso é muito ruim. Então, nós temos que acelerar, tirar esse tempo perdido com todo esse problema que existe, essa história que existe, esse conceito que existe e que acaba atrapalhando o nome de mineração. Tanto que nós temos sugerido que a verificação de área não são áreas para mineração, é para conhecimento do conteúdo geológico do nosso subsolo. Nós não estamos explorando mineração. Porque quando você fala que você vai fazer uma pesquisa de mineração no município, o que as pessoas acham? É que vai fazer uma mineração, uma barragem, que a barragem vai estourar em cima da cidade. Então, isso daí nós precisamos ir retirando. E esse trabalho que a mineração fez na pandemia agora foi muito importante. As empresas doaram aí, passaram de 1 bilhão de reais aí em doações. São as segundas maiores doações depois de bancos. Então, nós entendemos que a mineração ela tem muito para crescer. Nós estamos trabalhando junto no Comin para criarmos, junto com o IBRAM, uma onda. Nós temos que criar uma onda, como a agricultura criou uma onda e cresceu muito a agricultura, nós queremos criar uma onda da mineração. E nós vamos fazer, tanto no legislativo, como na questão normativa, na agência, como no ministério. É esse trabalho que nós estamos desenvolvendo todos os dias e que vai surgir uma nova mineração no Brasil. Vai se crescer, os médios, os pequenos mineradores também vão crescer e os grandes também. E com isso nós teremos aí a condição do Brasil, a projeção que nós fazemos é que entre 10 anos nós iremos dobrar o tamanho da mineração do Brasil, fora o minério de ferro, que aí também pelos planos da Vale tem condição de dobrar, pelo menos o que foi apresentado a nós. Então nós vamos empregar muito mais gente, muito mais recursos, muito mais recolhimento de impostos. Então a mineração tem que ser cada vez mais importante para o país. Nós estamos em Goiás e estamos no Brasil todo lutando exatamente para facilitar isso. Essa é a nossa posição. Muito obrigado, Sandro. Agradeço muito aí seus esclarecimentos nesse sentido. Eu passaria agora lá para o Xará, Flávio Rosqui. A FIENG, muito especialmente aí através do Flávio Rosqui, tem sido um parceiro espetacular da mineração, através de campanhas em rádio, em televisão, sempre recomendando, sempre defendendo o setor, sempre colocando posições bastante interessantes e com uma mídia de bastante penetração. Bom, isso é uma atitude que a FIENG tem tomado. Agora, eu gostaria de saber, Flávio, o que você recomendaria para que as empresas, elas propriamente, o que elas devem fazer, o que elas devem mudar para mudar a sua reputação, para que tenham a melhor reputação do setor. Por favor, Flávio. Boa tarde, presidente Flávio Penido. Gostaria de agradecer aqui o convite para esse seminário e, em seu nome, agradecer a todos os integrantes do IBRAM aqui hoje. Gostaria também que enviasse um abraço para o Wilson Brumer, nosso companheiro também junto ao IBRAM. Gostaria de agradecer ao presidente Sandro Mabel, meu colega da CNI e presidente do Conselho Mineral da CNI. Tem feito um grande trabalho no Conselho, assim como o Flávio tem feito no IBRAM. Um grande abraço, Sandro. O presidente de exercício da Federação das Indústrias do Pará, o senhor José Fernando Gomes Júnior.
Um grande abraço, Fernando. Presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Equipamentos para Cimento e Mineração, o senhor Rodrigo César Franceschini Oliveira, e o conselheiro da FIEB, o senhor Paulo Minsk, representando aí o Alban. Um grande abraço também ao Alban, senhor Paulo. Flávio, é um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer a oportunidade. Mineração para a FIENG é fundamental, está no nosso nome, Minas Gerais. A gestão da FIENG não poderia deixar de priorizar a mineração em nenhuma hipótese. É uma parcela importante do PIB mineiro. Tem um trabalho desenvolvido ao longo de séculos. Aqui a identidade do mineiro está ligada à mineração. E a gente, infelizmente, vem aí de 2 acidentes recentes aqui no estado, que impactaram muito a percepção da sociedade do segmento. E você está correto em apontar, e a gente tem procurado fazer um trabalho de resgate, de valorização da mineração. Esse tem sido um trabalho constante da FIENG. E também o setor vem desempenhando um trabalho também muito relevante, seja através do IBRAM, seja através dos sindicatos locais, aqui no caso o Sindiestra, e também as próprias indústrias. Elas vêm tomando uma atitude diferente. Muitas indústrias estão preocupadas com o impacto das suas ações na sociedade. E isso já vem, de certa maneira, revertendo algumas percepções. Na hora que você conjuga esses esforços, né, entre entidades como FIENG, IBRAM, e também como as entidades representativas do setor, mas também com empresas atuando de maneira efetiva na mitigação dos problemas que elas eventualmente geram nas suas áreas de atuação. Então, eu quero cumprimentar aqui de maneira geral o setor pelo trabalho que vem desempenhando até agora. Mas quero dizer que tem muito a ser feito para que a gente possa resgatar o verdadeiro papel da mineração e a sua relevância na sociedade mineira e brasileira. E acho que não podemos esperar políticas públicas, ficar a reboque de políticas públicas. Então, o que eu acho que as empresas devem fazer é ter um ativismo. Temos de estar à frente. Não esperar que o serviço público ou que os nossos legisladores imponham condições ao setor. Então, essa é a missão que eu acho que é antever as exigências e as demandas da sociedade e ser propositivos, ao invés de ficarmos reativos. Eu acho que essa será a grande transformação no setor. Quando o setor for propositivo, ele vai deixar de ter pauta negativa para ter pauta positiva. Enquanto nós ficarmos reativos, estaremos sempre correndo atrás do prejuízo ou tentando mitigar um impacto mais dramático no setor de determinada legislação A ou B. E quero dizer que não posso deixar de ressaltar 2 companheiros da mineração que vêm me ajudando muito aqui na FIENG, que é o Alexandre Melo, do IBRAM, né, ter feito um excelente trabalho aqui junto conosco, e o Fernando Cora, através do Sindiestra, que são parceiros aqui de toda hora no nosso dia a dia. E eu tenho dado no nosso Conselho Estratégico um grande espaço às indústrias de mineração que têm participado ativamente. E aí cito Anglo-América, King Ross, Vale, Anglo Gold, CSN, na área de mineração. Nós temos também a Uzi Minas, nós temos a Celor, que participa tanto do aço como mineração. Mas a gente tem um amplo leque de empresas do setor mineral que hoje compõem o nosso Conselho Estratégico e dividem conosco algumas das estratégias e são partes do movimento de resgate da importância do setor mineral e da importância que a sociedade tem de dar a esse segmento, que infelizmente hoje, principalmente em decorrência dos acidentes, a gente tem dificuldade.
A Vale está fazendo um grande trabalho de retomada aqui no nosso estado, mas para que isso seja, de fato, resgatado de maneira definitiva, tem que ser celebrado o acordo da Vale com o estado. Eu acho que isso deve ser feito o mais rápido possível. Eu entendo que a empresa está fazendo os seus esforços, existem outros players também, mas eu acredito que a celebração desse acordo será o ponto de virada para que a gente possa construir uma nova imagem do setor para a sociedade. Ou seja, a celebração do acordo mostra, olha, ok, erramos, etc. Está aqui a compensação para a sociedade em função deste acontecimento. E aí abre-se espaço para botar uma pedra nesse assunto e para trabalhar a percepção de futuro que o setor mineral tem muito a contribuir para o Brasil, com certeza vai fazê-lo, e muito a contribuir para o segmento industrial como um todo. Então, Flávio, eu acho que o trabalho das indústrias minerais vem sendo feito e acredito que o que nós podemos fazer é termos esses marcos temporais que precisam ser cumpridos, como o fim desse impacto, e depois o setor como um todo vir com um conjunto de ações propositivas para que a gente não espere as reações da sociedade e se antecipe às suas demandas e ao que eles entendem de como a mineração deve contribuir para a prosperidade do Brasil. Ok, Flávio, eu te agradeço. Foi bastante interessante a sua colocação. E na sequência dessa sua colocação, é perfeitamente entendido que não é apenas a indústria de mineração que nós temos aqui que trabalhar. Aliás, esse evento nós inicialmente o programamos para que houvesse uma aproximação de pequenos e médios fornecedores com o setor de mineração, que muitas vezes o pequeno e médio fornecedor ele não tem a oportunidade de chegar a uma grande mineração e oferecer seu produto. E nós estamos tendo rodadas de negócio e eu acredito que está tendo bastante sucesso. Então, nessa linha de incentivar o fornecedor, incentivar a indústria, e não só a grande indústria, como a pequena e média indústria, eu vou dirigir uma pergunta para o nosso amigo José Fernando. Nós sabemos que a mineração, especialmente de médio e grande porte, utiliza diversos equipamentos. O estado do Pará não tem, até o momento, um parque industrial vigoroso, robusto, como o de Minas Gerais e como de São Paulo. Eu gostaria de saber, José Fernando, o que você imagina, a Federação das Indústrias do Estado do Pará, imagina em termos de aproximação, de incentivo, no sentido de desenvolver essa indústria local para fornecer, não apenas para as mineradoras, mas eu cito as mineradoras, porque é a principal atividade do Estado, e, dessa forma, ajudar o desenvolvimento do Estado em setores da cadeia produtiva, e não apenas no setor de mineração. Por favor, José Fernando. Boa tarde a todos, meu querido Flávio Penido. É um prazer estar aqui com você, como presidente exercício da Federação das Indústrias do Estado do Pará, representando o nosso presidente Conrado, que está licenciado. Então, trago um abraço forte do Conrado para você, assim como também para o nosso presidente Sandro Mabel, presidente do Conselho de Mineração, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, tenho aprendido muito com o Sandro. Conrado, manda um abraço também para você, e assim como o nosso presidente, Flávio Rocha. O presidente Conrado também manda um abraço para você. É fundamental essa sua pergunta, meu querido Flávio. E eu, Paulo Místico, desculpa, meu Paulo, mas como eu já lhe dei um abraço lá meio-dia, durante o almoço, estou reforçando agora, né? Sua pergunta é fundamental dessa criação de um parque vigoroso aqui no estado do Pará. E nós temos feito várias ações na federação. Né? Para você ter uma ideia, em conjunto, a Federação das Indústrias com o Sindicato da Mineração,
tem atraído e feito vários protocolos de intenção com o Estado para poder estar desenvolvendo essa cadeia aqui no Estado. Porque, você ter uma ideia, tem o REDES, Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, dentro da Federação da Indústria do Estado do Pará, é muito forte. Ele tem feito esse trabalho de captação de fornecedores para as grandes indústrias e, junto com o SEBRAE, nós assinamos um protocolo de intenções e um plano de trabalho para o SEBRAE justamente mostrar o que você falou, Flávio. Aquele empresário, aquele microempresário, aquele MEI, o sonho dele, que ele vende 10 refeições, ele quer vender 10 mil para a Vale ou para o para a Mineração do Norte, mas ele não tem estrutura ainda para chegar nas 10 mil. Nós temos mostrado muito para eles que de 10 ele pode pular para 20, para 30 e vir ganhando escala para que ele possa sobreviver e também explicando para ele todos os rigores que as empresas de mineração têm para os seus fornecedores, né, na parte de EPIs, na parte de segurança e etc. Então, nós temos feito um trabalho muito forte aqui na Federação da Indústria para desenvolver esse fornecedor para que ele possa estar trabalhando para as empresas, mas não só isso, né? A nossa maior preocupação também é com a tecnologia, para que a gente desenvolver cada vez mais tecnologia desses fornecedores. E a CNI, uma parceria muito forte com todas as federações, aqui hoje abençoou aqui o nosso querido Estado do Pará, com o Instituto Senai de Inovação sobre Mineração. E tem desenvolvido também várias tecnologias, mas não só tecnologia, mas também desenvolvendo fornecedores para atender a mineração. Com isso, a gente pretende fazer futuramente um parque muito forte na região de Marabá, tem a ideia de fazer um polo metal mecânico em Marabá, porque o que nós temos mostrado no setor mineral paraense? E nós somos um elo na cadeia, eu diria até o segundo. Primeiro, nossos queridos geólogos que vão lá em busca da pesquisa mineral para desenvolver o setor, e depois vem a mineração. E a mineração tem feito um trabalho muito forte para que isso aconteça, esse polo metal mecânico lá em Marabá, para que a gente possa estar agregando valor e está vendendo para o mercado externo e interno. A ideia, inclusive, de uma laminação já lá em Marabá de aço é justamente essa oportunidade do mercado do centro-oeste, do norte e aqui da nosso estado irmão Amazonas. Ok, José Fernando, muito obrigado aí. Importante saber que essas providências, essas iniciativas estão sendo tomadas no sentido de desenvolver o estado do Pará. Sem dúvida, aí, hoje é uma província mineral bastante rica e hoje a primeira província aí já ultrapassando Minas Gerais em recolhimento de CEFEM. Eu gostaria agora de dirigir a mesma pergunta ao nosso representante da Federação das Indústrias da Bahia, o Paulo Miski, mas antes de ele respondê-lo, eu gostaria de dar as informações como a Bahia está se desenvolvendo como uma província mineral. Hoje ele já é o 4º produtor de mineral. É um produtor importante, o primeiro produto da Bahia é o ouro, em seguida nós temos o níquel, o cromo e o vanádio e vários outros. E com um crescimento muito grande e com empresas de porte lá estabelecidas na Bahia. Nós temos lá a Mineração Caraíba, nós temos a Fazenda Brasileiro, nós temos a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, com quem a gente tem tido muito contato, através lá do presidente Antônio Tran. Nós temos a Mineração Vale do Jucurici e também a Vanádio de Maracás, que inclusive é presidida pelo Paulo Miski. Bom, vários investimentos também ocorrendo na Bahia. Nós temos lá o projeto Bamin, 20 milhões de toneladas de minério por ano, temos a implantação do Porto de Ilhéus e temos a continuidade do projeto Fiel. Então, eu te perguntaria, Paulo Miski, o que a indústria baiana, em que ponto que ela está contribuindo diretamente para esses fornecimentos e o que pode ser feito para que se incremente a indústria na Bahia. Por favor, Paulo. Obrigado, Flávio. Queria cumprimentar todos os participantes. Meu presidente Mabel, lá do Comin, do CNI, Flávio Rosco, Rodrigo, Zé Fernando.
e principalmente o público que nos assiste. A Bahia, do ponto de vista mineral, você falou bem, é uma província mineral, né? Você citou ouro, cobre, tem grafita, tem urânio, tem vanádio. Aliás, eu prefiro esse, né? Por sinal. Tem uma série de minerais e uma região ainda muito rica para novos empreendimentos, né? E se a gente olhar como é que esses metais estão se comportando aí na época de crise, hoje saiu uma reportagem no Financial Times dizendo que o ferro foi a commodity que melhor se comportou no período de Covid, né? O aumento do preço do minério de ferro subiu 22%. O cobre deu uma recuperada, ele tinha dado uma queda, depois recuperou. E a gente percebe que os metais, minerais, têm uma capacidade de ajudar muito na recuperação econômica do Brasil. Lá na Bahia, especificamente, nós temos uma indústria que atende muito bem a parte de suprimentos para a nossa produção, né? Tem um polo petroquímico Camaçari, que fornece muitos produtos químicos, principalmente. E é curioso, Flávio, porque quando se pensa em mineração, as pessoas erroneamente têm a impressão que a gente exporta minério in natura. Não é bem assim. A vanádio, a gente tira o minério, a gente, depois do processo mineral, tem todo um processo pirometalúrgico, tem uma planta química. O que a gente vende é um produto químico com 99,5% de teor. Quando você vai para a Ferbasa, né, que é cromita, ela compete no mercado internacional com ferro cromo, né? A magnesita, que produz refratários, ela vende já o refratário pronto. Quer dizer, a gente agrega muito valor. Então, a gente pode dizer que a própria mineração ela é uma indústria de transformação exatamente para ter maiores ganhos. Um outro aspecto, Flávio, que a gente tem que destacar na Bahia é o apoio do Senai Cimatec. É o melhor centro de pesquisa do Brasil. Né? O pessoal vai falar, mas e Minas Gerais e São Paulo? É a Cimatec. Só para você ter uma ideia, lá é desenvolvido robô autônomo para ajudar na exploração de petróleo, para avaliar a válvula no fundo do mar para não ter perigo de vazamento de petróleo. Né? A Shell faz avaliações e inspeção nas estruturas subterrâneas com um equipamento desenvolvido lá no Senai Cimatec. Então, é um centro que forma mão de obra, né? Tem cursos técnicos superiores, a qualificação profissional. Agora, a parte de pesquisa desenvolve projetos fantásticos, né? E isso é um suporte para que a gente, cada vez mais, possa desenvolver tecnologia, possa ficar competitivo, e a Bahia oferece todos esses recursos, né? Então, a gente, apesar de não ser uma potência industrial, mas a gente tem uma condição muito boa, né? Precisa melhorar algumas coisas relacionadas à logística, é verdade, mas tem sido um Estado que tem um trabalho, um programa de desenvolvimento bastante estabelecido. Então, a gente fica satisfeito com o que tem desenvolvido lá e com as perspectivas de crescimento da mineração e da indústria no estado da Bahia. Muito obrigado, Paulo. Foi muito esclarecedor e, de fato, nós acreditamos realmente num potencial enorme da Bahia, como crescimento no setor de mineração. Eu gostaria de saber agora do nosso companheiro Rodrigo. O Rodrigo é da Abimac, do setor de cimentos e de agregados da Abimac. Poucas pessoas têm conhecimento que a produção de agregados no Brasil é muito próximo da produção de minério de ferro, na ordem de 400 milhões de toneladas.
E o estado de São Paulo é certamente o maior produtor e certamente também o maior consumidor de agregados. Além disso, dessa pujança do setor de agregados no estado, nós todos sabemos que uma indústria brasileira está sediada principalmente no estado de São Paulo. Eu gostaria de saber, então, Rodrigo, se há planos, se você tem conhecimentos de planos da indústria paulista estabelecer novas fábricas, novos locais próximos aos estados, dentro da região dos estados mineradores, próximos aos consumidores, no sentido de diversificar a economia dessas regiões mineradoras. Por favor, Rodrigo. Boa tarde, Flávio, colegas. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Sim, a mineração no Brasil ela é bastante heterogênea, né? Nós podemos falar de empresas gigantescas, né, que processam minério de ferro e que sozinha leva aí toda a produção mineral do Brasil quase que na sua totalidade, e também temos as N empresas pulverizadas que trabalham com outros minérios e outros processos aí, outros produtos ao longo do Brasil. Ou seja, a cadeia mineral é muito heterogênea, né? E isso envolve, inclusive, a tecnologia envolvida em cada um desses processos, né? Nós da ABIMAQ também sentimos um pouco esse efeito, né? Nós temos, a ABIMAQ tem 80 anos e há 50 anos nós temos uma Câmara de Cimento e Mineração, dada a relevância que a mineração e a área de cimento tem para a área de bens de capital e de produção de equipamentos. Sim, é verdade que a maior parte da produção de equipamentos, né, e de geração de tecnologia em equipamentos para processamento mineral, para beneficiamento mineral, acaba centralizado aqui realmente na região sudeste. Nós estamos falando de São Paulo, Minas Gerais e algumas outras regiões do Brasil. Essa produção tecnológica, de tecnologia, de engenharia de mineração acaba ficando centralizada. Eu acho que a necessidade de se disseminar isso a mais pelo Brasil, ela vai na esteira do que a própria mineração demandar, né? Então, eu estava aqui conjecturando aqui antes da nossa live, né, quando o título da nossa live é a mineração do futuro, né? Eu vou me permitir desviar um pouquinho voltar para esse ponto. O que a gente pensa da mineração para o futuro, né? Eu acho que o Brasil ele tem um status mineral muito forte, né? Ele tem uma representatividade mineral muito forte, mundialmente falando, mas ele ainda precisa ajustar algumas coisas para ser uma potência mineral na sua plenitude, né? E eu acho que para se tornar uma potência mineral na sua plenitude, além de todos esses cuidados que os demais colegas comentaram, que é você ter uma visão mais ampla, não só da porteira para dentro, mas também da porteira para fora, olhando as comunidades, que isso já é feito por muitas mineradoras. Está aqui o Paulo, que é um representante de uma mineradora que tem um cuidado extremamente fantástico aí com a sociedade, com as comunidades ao redor da mineradora. Além de tudo isso, as mineradoras precisam de tecnologia de processamento mineral, né? Boa parte delas tem, mas uma boa parte das mineradoras no Brasil ainda possuem um parque instalado desatualizado tecnologicamente falando. Isso impede que o Brasil se torne uma potência mineral na sua plenitude, né? É impossível você aumentar a eficiência produtiva e a competitividade da indústria mineral para poder efetivamente chegar num nível internacional de potência mineral, como a Austrália, como o Canadá, vamos citar os dois mais famosos, né? Sem o uso intensivo de tecnologia, né? Sem o uso de equipamentos, maquinário especial e de inteligência, de engenharia, né, para isso. O Brasil ele tem isso, porém, dada esse tamanho do Brasil, a heterogeneidade que existe no Brasil, é difícil você dizer que isso está efetivamente disseminado. Isso precisa ser feito, né? E a mineração ela vai ser reconhecida efetivamente por todos e vai ter o seu devido lugar na sociedade, seu papel representativo,
quando junto com ela levar a cadeia produtiva, como foi dito aí agora. O Zé Fernando falou dos pequenos fornecedores, né, que vivem da mineração, que dependem da mineração, e que auxiliam na opinião pública sobre o bem que a mineração faz a todos, né? A indústria de máquinas e equipamentos também. A indústria de máquinas e equipamentos, ela é uma apoiadora da mineração, né? A mineração não existe sem máquinas e equipamentos, né? E o contrário também é verdade, né? Quer dizer, a máquina e equipamento toda máquina e equipamento é construída através de minérios, né? De forma direta, o cobre, ou de forma indireta, através do aço e da siderurgia. Então, é uma simbiose muito importante que precisa ser preservada. Então, à medida que a mineração cresça e traga consigo, não olhe só da porteira para dentro, mas traga consigo a porteira para fora, que é a sociedade, a questão ambiental e a questão da cadeia de fornecedores, aí isso sim vai trazer autonomia para o Brasil e independência estratégica, ajudando, inclusive, a reduzir as desigualdades sociais do país, e ajudando, facilitando para que as empresas de bens de capital, como as associadas da BIMAC, possam não só ficar aqui na região sudeste, mas que elas possam estabelecer bases nas demais regiões do país. Então, essa coisa ela vai em conjunto, né? À medida que você desenvolve a mineração em determinadas regiões do país, a cadeia produtiva ela tende a ir junto, se esse desenvolvimento for perene, sustentável e não sofrer das oscilações que o Brasil acaba sofrendo de tempos em tempos, né? Isso acaba prejudicando muito a cadeia produtiva. Então, eu diria que a tecnologia é fundamental, como alguns colegas disseram, e a ABIMAC se orgulha de que, dentre as suas associadas, nós temos 80 associadas, quase 100 associadas que são focadas em mineração, e boa parte delas estão no estado da arte e da tecnologia e podem contribuir muito com toda a área de mineração. Muito obrigado, Rodrigo. O Rodrigo, ele é o Rodrigo César Franceschini Oliveira. Ele é presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Equipamentos para Cimento e Mineração. Perfeito. E você me desculpe, Rodrigo, no início eu não fiz devidamente a sua apresentação. Não tem problema, claro. Está aqui corrigido, tá? É muita gente. Bom, eu gostaria agora de voltar lá para o Flávio Roscoe e fazer uma pergunta aqui que eu gostaria de dirigir na sequência aos demais. É uma pergunta que está vindo aqui do chat de uma pessoa que está nos assistindo. No cenário atual, quais são os principais obstáculos à mineração do futuro? Então, eu começaria lá com o xará, o Flávio Roscoe. Você poderia, por favor, Flávio? Enquanto o Flávio entra, meu colega Sandro Mabel poderia, por favor, responder essa pergunta. No cenário atual, quais são os principais obstáculos à mineração do futuro? Você está sem microfone, Sandro. Tá certo. Prontamente, presidente. O principal obstáculo que nós temos na mineração é que o Brasil não se conscientizou que ele pode ser um grande país minerador. Ele já é grande, é das grandes potências mundiais de mineração, porém ele pode ser muito maior. Então, essa conscientização ela precisa passar desde a população, tem que passar pela parte política, tem que passar pela parte governamental, pelas agências de regulação e deixar o minerador trabalhar. O que nós precisamos fazer é ter facilidade para que as grandes empresas que queiram investir no Brasil, para queiram fazer as pesquisas, possam fazer a mineração, essas pessoas possam efetivamente trabalhar, conseguir suas licenças de lavra, conseguir as licenças de meio ambiente, que tem sido complicado ao longo do tempo. Me lembra muito a agricultura isso, presidente Flávio, porque a agricultura, num tempo atrás, ela tinha muita complicação também, muita dificuldade de financiamento que nós temos também, dificuldade de dar de garantia
os títulos de lavra que você tem para você buscar um financiamento, registrar esses títulos, são dificuldades que podem ser superadas e nós temos trabalhado bastante no Comin, como o IBRAM também tem trabalhado, para superar, para colocar condições para quem quer minerar poder andar e ir superando todas essas fases. Por isso que eu acredito, presidente, que nós estamos fazendo aí essa onda da mineração, que eu tanto falo, porque ela tem que ser uma onda que envolva todos os componentes. Não adianta dizer que não pode só esperar o setor público. Nós dependemos também das agências que normatizam, porque se a agência não fizer a parte dela, nós não temos como andar. Mas eu entendo que com esse diálogo, com esse trabalho todo que está se fazendo e partindo para cima de uma série de eventos, nós iremos, sem dúvida nenhuma, fazer essa onda da mineração sair. A ABIMAQ ajudou muito na agricultura. Quando a agricultura passou, através da ABIMAQ, das empresas que desenvolveram isso, de máquinas, elas desenvolveram o plantio direto. O plantio direto mudou a agricultura. A mineração tem tecnologia brasileira que pode ser feita, tem tecnologia que pode ser importada. Nós precisamos, um dos pontos que existe, esse negócio de equipamento importado, não pagar o imposto, toda a carga tributária que tem no equipamento nacional. Nós temos que entender que a nacionalização também é importante. Precisamos de equipamentos importados, mas precisamos produzir e desenvolver tecnologias aqui dentro do Brasil. Essa série de fatores é que impedem a mineração de crescer. Mas vamos tirar um a um. Presidente Flávio, aí de mãos dadas, todos nós aí, estão aí os vários presidentes, as várias federações, o IBRAM, outras tantas associações que nós iremos. Pessoal de agregado que nós estamos aí, o Rodrigo, a semana passada nós tivemos uma conversa com eles, com uma série de problemas que nós já encaminhamos. Fizemos uma carta grande para essa questão do agregados em São Paulo e vamos dar uma andada em alguns pontos que tiram alguns problemas da frente deles que atrapalham eles minerar. Então, é isso daí. Passando um por um desses pontos, com muita disposição, muita vontade, nós vamos superar. E o Brasil, como eu disse, vai dobrar de tamanho aí dentro desses próximos 10 anos. Muito obrigado, Sandro. Antes de passar a pergunta para o colega Flávio Roschi, qual foi a pergunta? No cenário atual, quais são os principais obstáculos à mineração do futuro? Antes do Xará começar a responder, eu gostaria de me desculpar, eu vou ter que me ausentar, eu vou passar a moderação para o colega Alexandre Melo, que nós vamos preparar para fazer o encerramento do evento na outra sala, que vai ter a participação do ministro Bento Albuquerque. Então, muito obrigado, e eu passo, por favor, ao Alexandre a condução aí, peço também ao Flávio Roschi que já emende aí na resposta o que ele acha com relação a isso. No cenário atual, quais são os principais obstáculos à mineração do futuro? Obrigado a todos. Boa tarde, Flávio. Eu acredito que o principal obstáculo que a mineração tem é aumentar a sua percepção de valor para a sociedade no Brasil. Demonstrar a sua relevância e sua importância sobre os vários aspectos da vida humana. Quer dizer, as pessoas não têm, às vezes, a percepção adequada que a água que ela toma é um bem mineral. Porque não existe agricultura brasileira sem os corretivos minerais, sem os fertilizantes minerais, sem os adubos. Que tudo na vida ou é plantado ou é minerado. E para plantar com produtividade precisa de mineração, porque sem os produtos minerais você não corrige os defeitos do solo. Ou seja, a mineração é vital na vida de todos nós. Então esse é um importante ponto de partida que nós temos que conduzir a sociedade para essa compreensão. Compreendendo a sociedade esta relevância e importância, ela deixa de ser um obstáculo para o desenvolvimento do setor de mineração e passa a ser um aliado. É claro que o setor mineral tem que entender também a dinâmica atual e o desejo das pessoas. A mineração tem que ser objeto de desejo. E ela não se coloca dessa maneira. Quer dizer, então, acho que esse é o grande obstáculo a ser removido. Que a sociedade tenha a percepção da importância e da relevância da atividade mineral na sua vida cotidiana, no seu emprego.
no impacto econômico, no seu salário e no nosso país. Retirado esse obstáculo, todos os demais ficam pequenos, porque aí, quando se tem a importância e a relevância que o setor mineral deveria ter reconhecida, os outros problemas são fáceis de ser mitigados. Claro que, num segundo plano, nós temos a questão ambiental, reduzir a pegada da mineração, a pegada ambiental da mineração no país. Acredito que muito já foi feito nessa área, mas muito pode ser incorporado. Por exemplo, tecnologias de mineração que evitem barragens. Esse é um anseio claro da sociedade. Nem todo tipo de mineração pode ou vai ocorrer, mas a gente poderia acelerar aqueles segmentos em que há viabilidade econômica para a eliminação das barragens, que também serão um passivo oculto da mineração no futuro. Né? A barragem passa a ser uma incerteza do ponto de vista do investidor, que vai alocar os seus recursos ali. Quer dizer, que passivo, que tamanho de passivo é esse que eu tenho, chamado barragem? Né? Então, acho que a aplicação de tecnologias que venham a preservar o meio ambiente e a segurança das pessoas ao redor da mineração é vital. Seria esse o segundo obstáculo a ser ultrapassado. E aí eu concordo que é subestimado o valor agregado que a mineração faz no Brasil. Muitas pessoas acham que o bem mineral ele vai e é exportado e pronto, acabou. Então, que nós estamos mandando as riquezas brasileiras para fora e pronto. E não é. Boa parte da produção mineral brasileira fica no Brasil e tem valor agregado no Brasil. E isso é pouco explorado pela mineração. Olha, o minério vira carro, o minério vira eletrodoméstico, ele vira uma série de coisas. O ouro vira joia e assim por diante. Isso é pouco explorado e essa cadeia produtiva ela ainda é muito mais relevante que a própria cadeia mineral, porque você agrega aí dezenas ou centenas mesmo de segmentos. Então, acho que essa é uma outra percepção que a sociedade tem que ter, que a mineração está na base das principais cadeias produtivas do nosso país, inclusive do agronegócio. Então, essa seria uma nova maneira de retirar obstáculos para a mineração, é mostrar, mais uma vez, a sua dinâmica com o setor e que ela agrega valor no Brasil, portanto, dá oportunidades para os brasileiros nas mais diversas esferas. Tendo feito isso, a vida do minerador vai ficar muito mais fácil. E acredito que, fora isso, é só integrar ao máximo tecnologia aos processos produtivos de mineração. E nós temos capacidade de ter aí, com certeza, as minas mais modernas do mundo e, com certeza, mais eficientes. Boa tarde a todos, colegas, presidentes. Obrigado, Flávio Rosco, pela sua colocação. Vou fazer a moderação na reta final do painel. E complementando a pergunta feita pelo Flávio Penido sobre os obstáculos, né, dentro dessa pergunta, para a gente já encaminhar para a finalização do painel, eu queria incluir 2 itens específicos que também foram questionamentos do nosso chat. Um primeiro deles é a imagem e reputação do setor, e o segundo, a questão de como as federações e também o setor de mineração pode alcançar um patamar de excelência tecnológica, consequentemente, a segurança operacional das atividades no presente e no futuro, a segurança operacional dos principais itens da nossa Carta de Compromisso com a Sociedade, que o IBRAM lançou no final do ano passado. Eu gostaria de colocar esses 3 itens: imagem e reputação, a excelência tecnológica em relação à segurança operacional das nossas operações. Gostaria de passar para o nosso presidente, José Fernando Gomes, por favor, do Pará. André, excelente sua colocação, né? E eu vou ser bem sucinto na resposta, até para dar oportunidade para os nossos colegas, que já tem 10 minutos, mas como o Sandro falou e o próprio Flávio, nosso querido presidente da Federação de Minas, falou, ou a gente forma a geração da mineração nesse país, ou nós vamos só ficar discutindo. Ninguém
vai defender o que não conhece, o que se apaixona. Nós temos que fazer essa geração na mineração se apaixonar pela mineração, mostrar como ela está no dia a dia das pessoas e ser propositivo. Nós não temos... o Comin está fazendo isso muito bem agora, né, com várias proposições para levar para o Congresso, para que a gente possa estar mostrando a importância da mineração. Mas na parte da tecnologia é fundamental também, como você falou, está internalizando cada vez mais tecnologia nas nossas operações, e o setor mineral tem feito isso. Se você pegar o levantamento de acidentes, como você falou muito bem na carta do IBRAM, quem menos teve acidente esse ano, não tenho dúvida que foi o setor mineral. Aqui no Estado, e tenho certeza no Brasil como um todo, você como presidente do Sindicato Nacional sabe disso, por todo o trabalho que tem sido feito na área de segurança, saúde e segurança das empresas de mineração. Então, para dar oportunidade para meus colegas, é isso, formar a geração da mineração em cada estado e no Brasil. Perfeito, presidente Zé Fernando. Gostaria de passar o mesmo tema, então, para as colocações do Paulo Minsky, da Federação da Bahia, por favor, Paulo. Obrigado, Alexandre. Alexandre, eu queria dar os parabéns para o Flávio Rosco na explanação dele dos obstáculos para a mineração do futuro. A mineração tem um potencial de contribuir para o desenvolvimento do Brasil, para a melhoria da qualidade das pessoas, fantástico. Mas não é percebido assim pela sociedade. Eu acho que essa melhoria da imagem, mostrar como ela contribui, não só com geração de emprego, mas todo mundo que quer ter uma casa precisa da mineração. A mineração existe para dar melhor condição de vida para as pessoas, seja através de um carro, um celular, das ferramentas, todas as áreas usam. E a gente tem que perceber isso, e a gente não está sendo competente o suficiente para fazer essa percepção. A tecnologia do futuro, ambientalmente mais responsável, depende de matérias-primas que venham da mineração. Então, a gente tem que assumir esse papel. E é fundamental melhorar a percepção, a gente ter essa garantia operacional e trabalhar com inovação, eficiência. Aliás, se o Brasil não fosse competente e ter inovação e ter tecnologia nos seus processos, a gente não estaria competindo com o mundo inteiro. Só que isso é um processo, você não pode parar. Então, eu acredito que o que nós temos que fazer é cada vez mais se esforçar para melhorar, para ter um menor impacto ambiental, que, aliás, todas as mineradoras têm uma preocupação muito forte com a parte de cuidar do meio ambiente. A gente impacta uma área muito pequena, gera um benefício enorme. Eu não estou falando isso para justificar a barragem, claro que não. A empresa com que eu trabalho, metade aliás, 1/3 dos rejeitos são colocados em barragem. O outro terço a gente é filtrado, é estocado seco. E um outro terço a gente nem passa o processo que leva água, já começa no início num processo a seco exatamente para reduzir volume. Só que essa percepção não é generalizada. A gente já faz muita coisa boa aqui, tem que continuar fazendo, cada vez mais. E eu acho que a mineração tem condição de contribuir muito, só que primeiro tem que vencer essa batalha da imagem na sociedade. Mas está melhorando. Acho que depois de muito tempo, o Ministério das Minas e Energia, o Alexandre Vidigal tem divulgado agora recentemente, um plano de desenvolvimento da mineração brasileira. O Comin, o presidente Mabel, divulgou também um plano de recuperação. E, da mesma forma, o IBRAM tem trabalhado nesse plano e contribuído bastante lá com o Ministério e com o próprio programa. Então, nós estamos discutindo mais. E isso é muito bom. Eu acho que nós vamos, daqui para frente, ter uma forma diferente de desenvolver, e plagiando o meu presidente Sandro Mabel, nós vamos ser 10 vezes maiores aí no futuro próximo e poder cumprir nosso papel. Excelente, Paulo. Muito obrigado pelas colocações. Eu acho que a gente passa muito em relação à comunicação, que ela deva ser mais efetiva e chegar, principalmente, a quem precisa chegar
o conhecimento do setor. Gostaria de passar, então, para o Rodrigo Oliveira. Por favor, Rodrigo, as suas colocações em cima desse questionamento. Claro. Muito rápido, porque já estamos acabando o tempo. Eu acho que a questão da imagem, da reputação, né, é fundamental. A opinião pública precisa entender o real valor da mineração. Isso só vai ser atingido se nós aqui, os principais players do setor, se a gente realmente se integrar, se unir, conseguir nos comunicar de forma integrada. Não tem outro jeito. E o Zé Fernando falou uma coisa muito interessante. Nós precisamos ter uma geração de mineração. Essa molecada nova que está saindo das universidades, elas precisam se engajar na mineração. Isso é um problema da indústria como um todo no Brasil. Os jovens estão se formando, eles não estão indo para a indústria, eles estão indo fazer coisas que são mais, entre aspas, interessantes e mais chamativas para eles. A mineração também sofre desse problema. A gente precisa atrair novos talentos e isso a gente consegue de forma mais fácil com inovação e com o uso de tecnologias modernas. O IBRAM tem aí o Mining Hub, acho que isso é fantástico. Nós, dentro da BIMAC, temos dois grupos de tecnologia lá, o GTMAV, que é de manufatura avançada, e o IPDMAC, que é para inovação. Essas coisas precisam se integrar, né? Então, é a forma da gente gerar essa geração, atrair essa molecada que está vindo para que eles levem isso para frente. Nós já estamos numa fase que já não tem muito para levar, né? Ainda temos muito tempo de trabalho, mas quem vai levar esse negócio para frente são os que estão chegando, né? Então, isso é fundamental. E a opinião pública vai depender do engajamento aí, realmente, da comunicação integrada de todos nós. Perfeito, Rodrigo. Acho que esse é um dos caminhos principais a ser buscados. Senhores, nós estamos chegando, então, ao final desse painel. Eu gostaria de agradecer as colocações muito pertinentes que foram feitas pelos presidentes. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo e convidá-los aí às 18 horas. Nós teremos o encerramento desses 2 dias intensos que nós tivemos aí sobre várias discussões do setor mineral, com grande sucesso e grande participação aí da sociedade. E gostaria novamente de agradecer o nosso presidente da FIEG, Sandro Mabel. Gostaria de agradecer o vice-presidente Zé Fernando Gomes, da Federação das Indústrias do Pará, meu caro amigo Flávio Rosco, presidente da FIENG, Rodrigo Oliveira, presidente da BIMAC, Paulo Miski, também conselheiro e presidente do Sindimia, Sindicato da Bahia. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Esperamos revê-los em breve em mais outras discussões. Obrigado e um abraço a todos. Obrigado.